Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos ilumine e que nós possamos aproveitar esse tempo desta tarde de sábado, onde nós estamos de maneira virtual, junto dos nossos amigos do Posto Avançado Irmão Praieiro, desenvolvendo o ciclo de palestras, onde hoje nós vamos falar sobre a justiça da reencarnação. Que nós possamos passar aqui alguns momentos buscando o entendimento, a compreensão, à luz da doutrina espírita, se valendo de algumas passagens do Evangelho de Jesus, para que nós possamos melhor compreender essa circunstância que alcança todos nós, que é a lei da reencarnação, e que é a grande responsável pelo nosso progresso, pela nossa evolução. Mas antes é preciso que nós façamos uma análise de como que se processa essa lei através da sabedoria do nosso Pai Celestial. Na questão de número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec indaga aos espíritos da codificação aquela magistral pergunta que faz com que todos nós sejamos por ele representados no sentido de entender que é Deus, muito diferente que se nós estivéssemos questionando quem é Deus. Porque quando nós perguntamos quem, nós estamos querendo exatamente saber de que se trata. E quando nós perguntamos que, nós estamos querendo entender o que é que representa aquela situação que nos chama a atenção. Então a questão que é Deus vai nos dar exatamente o que ele representa nas nossas vidas, o que ele representa no universo como um todo, para que nós possamos ter uma ideia da grandeza de Deus. E os espíritos então respondem que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Pronto. Eu acho que com isso nós ficamos absolutamente atendidos no nosso questionamento de saber o que é Deus, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Isso equivale a dizer, então, que tudo que nos chega às mãos em decorrência desta grandeza divina, desta inteligência suprema, são excelências de recursos em favor de todos nós. Isso nos lembra aquele axioma que diz que todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. Com Deus não há a menor dúvida, considerando a sua sabedoria, considerando os recursos que estão à nossa disposição, para que nós não tenhamos dúvida nenhuma de que tudo que nos chega é de primeiríssima qualidade em favor do nosso desenvolvimento. E a lei de reencarnação vem no bojo destas circunstâncias como sendo mais um dos atributos de Deus em favor de todos nós. Porque nós vamos observar que através da lei de reencarnação, analisando os seus fundamentos e a sua finalidade, que nós temos à nossa disposição as ferramentas necessárias para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então, para que nós possamos melhor desenvolver o raciocínio da justiça da reencarnação,
É preciso que nós tenhamos consciência de que os fundamentos da reencarnação são todos eles desenvolvidos em favor do nosso progresso. Os fundamentos das vidas sucessivas, esse mecanismo que Deus nos possibilita através da reencarnação, é exatamente para que nós possamos alcançar, já no campo da finalidade da reencarnação, a nossa melhoria progressiva, a nossa evolução, a nossa substituição de equívocos de uma existência por virtudes em outra existência. Então, esses são os fundamentos e as finalidades que nós podemos ver na reencarnação, na lei de reencarnação, como sendo os mecanismos fundamentais para que nós possamos ir adquirindo cada vez mais sabedoria, para que nós possamos não se equiparar a Deus na sabedoria absoluta, mas atingir a sabedoria relativa, que é muito mais ampliada do que esse pequeno saber que nós temos na atualidade. Porque perante a grandeza de Deus, perante a sua sabedoria, perante a sua justiça, perante o seu extraordinário amor, nós ainda somos considerados criaturas da primeira infância. Nós ainda estamos vivendo os momentos iniciais do nosso processo evolutivo. Haja visto que nós estamos vivenciando ainda essa etapa de planeta de provas e expiações, ou seja, nós estamos ainda no segundo degrau do processo evolutivo, porque ontem nós ainda éramos criaturas primitivas, nós ainda éramos criaturas que, embora já submetidos à lei de reencarnação, mas nós ainda tínhamos procedimentos muito próximo do instinto, do que do raciocínio, do que do sentimento. E hoje, que nós já nos encontramos aqui no planeta Terra, que é de provas e expiações, a gente já trabalha um processo de observação, de análise, de reflexão muito maior. Daí a importância de nós entendermos os fundamentos e a finalidade da lei de reencarnação. Porque quando nós entendermos os fundamentos e a finalidade de forma mais clara, mais palpável, nós vamos verificar que Deus é todo amor e que Deus é todo justiça, porque Ele nos concede as sucessivas oportunidades para nós corrigirmos os nossos erros e também possibilitar a nossa evolução. Mas é preciso também que a gente volte um pouquinho na história e procure ter muito claro para nós que muito antes de Jesus, o homem já se preocupava com a vida após a morte. Embora dentro assim de aspectos ainda muito ligados à matéria, mas nós vamos ver civilizações que preparavam a vida dos seus entes queridos que partiam através do processo da morte, eles preparavam a vida em outra dimensão. É bem verdade que eles não tinham assim uma ideia de como seria essa nova dimensão existencial, mas eles imaginavam que se a criatura pudesse chegar suprida de alguns elementos, ele teria já um início, vamos dizer assim, de nova vida muito mais favorável, muito mais positivo do que se tivesse que começar do zero. E recentemente nós vimos também numa sociedade da humanidade atual, num país um pouco distante do nosso, uma sociedade muçulmana, no seu sentido de crença, preparando, através dos funerais de uma pessoa muito influente que havia morrido naquele país,
preparando elementos, recursos para que pudesse acompanhá-la no seu processo de sepultamento, no sentido de demonstrar a sua pujança econômica, social que representava nessa existência, e que isso poderia ser, na nova dimensão da vida, já um facilitador para que ela pudesse tocar a sua existência, a nova existência. Então nós vamos verificar que essa coisa da reencarnação, ela só vem nos dar um sentido de compreensão racional a partir da doutrina espírita. Porque quando a doutrina nos apresenta como ser imortal o espírito e que sobrevive à matéria, é ali que nós vamos precisar entender quais os recursos que essa criatura necessita para as outras novas existências. E nós vamos então verificar que os recursos que esta criatura necessita para as suas novas existências é a manutenção dos valores morais que ela possa ter adquirido, ou meios de substituir as suas imperfeições em decorrência de vidas anteriores. E isso só se processa, isso só é possível através da lei de reencarnação. E quando nós chegamos em Jesus, nós temos mais do que nunca a evidência clara, nós temos mais do que nunca a sua apresentação de uma forma muito patente, muito concreta, sobre a pluralidade das existências. Porque nós vamos nos recordar, por exemplo, daquele famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, que era o fariseu de grande conhecimento cultural, e quando Jesus lhe apresenta a ideia de que era preciso, para atingir o reino de Deus, era preciso nascer da água e do Espírito, ou seja, renascer de novo, ele faz aquela pergunta clássica, ingênua, de como é que ele poderia retornar ao útero da sua mãe dentro de uma circunstância do renascimento. E aí então é quando Jesus dá uma explicação dentro das condições de compreensão naquela época. Mas na medida que se passaram os tempos, na medida em que os estudiosos do cristianismo, e nós hoje, através dos recursos que a doutrina espírita nos possibilita, nós vamos compreender que esse nascer da água e do Espírito, o que é? É o Espírito que retorna para uma nova existência, num novo corpo, numa nova dimensão, numa nova circunstância existencial. É por isso que se diz nascer da água e do Espírito. Não é? Agora, o Espírito, Jesus bem estabelece que ele sopra onde ele quer. O que isso representa, sopra onde quer? Representa que na condição de imortalidade que todos nós somos, enquanto criaturas espirituais, nós estamos na dimensão do universo. Ora nós estamos aqui, ora nós podemos estar em outras localidades que são as localidades que Jesus se referia como sendo as muitas moradas da casa do Pai. Então, meus irmãos, com base nessas observações, com base nesses apontamentos, o que nos incentiva a vivenciar uma lei de reencarnação cada vez de forma mais produtiva, vem também dos ensinamentos de Jesus a motivação necessária para que cada existência nossa seja de grande aproveitamento, seja de maior aprimoramento, quando ele afirma que é preciso que morra o homem velho para ceder lugar ao homem novo. Muitas religiões entendem que morrer o homem velho é o combate aos pecados,
E nascer o homem novo é essa criatura que eliminou seus pecados e que volta para poder vivenciar novos tempos existenciais. Mas não é assim que se processa na lei de reencarnação. Na lei de reencarnação se processa o mecanismo onde as virtudes e os defeitos que nós possamos ter adquirido em uma existência permanece conosco na condição de espíritos imortais que todos somos, e que essas tendências positivas ou negativas, elas nos acompanham em outra existência. E a oportunidade que Deus nos dá pela lei de reencarnação é para que exatamente ou nós façamos o reforço, a sustentação daquilo que já é positivo, ou que nós consigamos promover a retificação, a substituição de valores que até então nós chegamos à conclusão que são valores perniciosos, são valores que nos prejudicam. Esses momentos são representados pelas nossas imperfeições, pelos nossos vícios. Kardec, inclusive, lembra que nós ainda somos criaturas assim muito comprometidas com a questão do orgulho, com a questão do egoísmo, e por decorrência dessas duas imperfeições a gente tem a coisa da vaidade, a gente tem a coisa da maledicência, a gente tem a coisa da inveja, que são circunstâncias que nas reencarnações nós podemos ir paulatinamente eliminando essas tendências, substituindo essas tendências por modelo, por novas propostas existenciais que faça com que nós possamos cada vez mais aspirar a esta possibilidade de habitar mundos felizes, de habitar mundos que, a partir desse perfil atual do planeta Terra, que se destina a ser um planeta de prova, de regeneração, deixando de lado, superando, aliás, essa condição atual de provas e expiações, onde, pela regeneração, nós teremos posteriormente os mundos ditosos, os mundos celestes, os mundos felizes. O que são esses mundos? Esses mundos são moradas de espíritos que já superaram a esteira das imperfeições. E eles vivenciam o sentimento da fraternidade, o sentimento do amor ao próximo, o sentimento desse aspecto extraordinário que Jesus sempre nos disponibilizou, de que nós devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Isso é possível? Lógico que é. Só que decorre da disposição, da vontade individual de cada um de nós em irmos vivenciando e aproveitando essas oportunidades da existência para que nós consigamos alcançar esses propósitos. E aí então nós chegamos exatamente nesse momento de melhor compreender a justiça da reencarnação, porque nós vamos verificar que pela sabedoria divina ele nos possibilita esse mecanismo das vidas sucessivas para que nós possamos, através das nossas próprias ações, através de decisão nossa, de opção nossa, ir modificando a nossa vida através do despojamento dos nossos defeitos, dos nossos vícios, para que nós possamos ir aspirando a melhores posições, a vida de mais felicidade, a existência de mais progresso. E para que nós também possamos ter uma ideia de como se processa essa justiça da reencarnação que Deus nos possibilita, aqui no nosso dia a dia, na nossa existência atual, a gente já tem alguns modelos
que se assemelham à questão da reencarnação. Por exemplo, modelos de oportunidades, porque a reencarnação nada mais é, nada menos é, do que oportunidades que Deus nos concede para fazer as coisas de forma melhor e de forma diferente. Por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de vivenciar, de conviver com pessoas que tiveram oportunidades de refazer atitudes equivocadas, de refazer posturas comprometedoras, e depois dessa oportunidade concedida, elas se transformaram em outras pessoas. Se transformaram em pessoas de bem, em pessoas responsáveis, em profissionais de grande valor. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque elas tiveram uma nova oportunidade. Nós mesmos já vivenciamos situações do ponto de vista profissional em que se tornou necessário que nós pudéssemos chamar determinadas pessoas, estabelecer com elas critérios, aspectos assim de compromissos, para que elas tivessem uma nova oportunidade de continuarem trabalhando na empresa, de refazerem equívocos, prejuízos que puderam naquela ocasião ter causado, e essas criaturas se transformaram em grandes profissionais. E hoje nós assistimos assim, com relativo contentamento, que o fato de ter possibilitado àquela pessoa uma nova oportunidade fez com que ela fizesse uma revisão profunda das suas atitudes e se transformasse em uma nova pessoa. Ora, se nós, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com as nossas inconveniências existenciais, muitas vezes já temos uma disposição aqui, outra ali, de conceder oportunidade às criaturas que convivem conosco, imagine Deus na sua infinita sabedoria. Ele sempre está nos dando novas oportunidades para que nós possamos fazer mais e melhor. Tudo aquilo que está destinado a que nós façamos, mas que até então a gente muitas vezes vem fazendo assim, de uma forma meia quadrada, de uma forma meia equivocada, não tendo o resultado que se precisa ter para o nosso progresso. Isso mostra para todos nós que na justiça da reencarnação, se nós pararmos para refletir no nosso momento atual, nós vamos constatar com muita nitidez, com muita clareza, que essa nossa atual existência é extraordinariamente uma grande oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa refazer caminhos que aí para trás a gente não trafegou da melhor maneira possível. Vejamos, por exemplo, a nossa família, vejamos, por exemplo, o nosso trabalho profissional, as pessoas com as quais convivemos. Muitas vezes são experiências que nós estamos vivenciando que nos dão extraordinárias oportunidades de fazer melhor, exercitando muitas vezes a paciência, exercitando muitas vezes a tolerância, exercitando muitas vezes a compreensão e, por que não dizer, a mais meritória de todas as atitudes no sentido da compreensão do outro, quando nós conseguimos exercitar o perdão. Porque o perdão, meus irmãos, é o momento supremo da nossa decisão em estabelecer com o nosso semelhante um ponto de recomeço, um ponto de reconciliação. Então, todas as vezes que a gente consegue trabalhar estes propósitos, ou mais especificamente o propósito do perdão, da forma mais sincera possível, nós estamos, dentro do nosso momento existencial, aproveitando
a reencarnação na sua mais alta profusão. Porque muitas vezes aquele gesto de perdão, aquele gesto de tolerância, aquele gesto de compreensão, naquele momento adverso da nossa vida, vai fazer com que nós tenhamos um salto de qualidade existencial de forma incomensurável. Porque a gente muitas vezes, naquele gesto, está conseguindo passar a borracha numa série de equívocos que ocorreram num passado de outras existências com as quais nós tivemos e possivelmente, quase que com certeza absoluta, tivemos esses passados ao lado daquelas criaturas que estão conosco hoje, nos possibilitando a oportunidade que nós chamamos de bênção do recomeço. Só pelo aspecto de nós pudermos alcançar esses benefícios que a reencarnação nos possibilita, nós já vamos identificar a justiça divina, como dissemos, na sua mais alta profusão, nos possibilitando a bênção do recomeço. Então, para que nós possamos concluir a nossa fala desta tarde, esses momentos que nós passamos aqui de maneira tão agradável, tão prazerosa, que nós saibamos sempre ter em mente que quando estamos diante de circunstâncias, principalmente em relação a pessoas que exigem de nós a paciência, que exigem de nós a tolerância, que exigem de nós muitas vezes o silêncio, que exigem de nós muitas vezes aquelas lágrimas silentes, aquelas lágrimas profundas que saem do fundo do nosso coração. Se nós conseguirmos neste momento exercitar estas experiências, compreendendo a grandeza de Deus e a justiça de Deus na lei de reencarnação, nós saberemos tomar atitudes fantásticas e que nos ajudarão muito a nós e aquelas criaturas que estão conosco naquele momento, vivenciando a experiência da bênção da reencarnação, no seu aspecto mais alto de justiça e de amor que Deus tem por todos nós. Que Jesus nos abençoe, muita paz e até a próxima oportunidade. E agora, atendendo ao programa estabelecido pela atividade da palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as nossas horas, permita, Senhor, que aqui, ao lado dessas criaturas do caminho, nós possamos cada vez mais, Senhor, intensificar a nossa compreensão, o nosso entendimento, para compreender que através das suas leis, que através dos seus ensinamentos, o Senhor representa a sua verdadeira identidade com o nosso Pai, Criador de todos nós. Quando, Jesus, ouvimos a sua afirmação de que o Senhor e o Pai são um só, não é no sentido da unidade existencial, porém é no sentido da unidade de compreensão da natureza íntima de Deus, que o Senhor muito bem assimilou para a natureza íntima do seu ser. E é isso, Jesus, que nós precisamos buscar. É também um esforço no sentido de compreender a sua natureza íntima, Jesus, no aspecto da tolerância, no aspecto do amor, no aspecto da compaixão, no aspecto da caridade, Senhor, que são recursos que o Senhor nos apresenta
como sendo os elementos fundamentais para que nós possamos cada vez mais vivenciar uma existência de plenitude, uma existência onde nós estamos exatamente fazendo a vontade do nosso Pai que estais nos céus. Então, Jesus, o nosso momento é de te agradecer, Mestre, porque através de ti e do Consolador prometido que o Senhor nos apresentou, quase 20 séculos após a sua passagem entre nós, que nós estamos tendo hoje, Jesus, a oportunidade de sermos criaturas mais lúcidas, de sermos criaturas que têm consciência do que está à nossa disposição e do que somos capazes de fazer em favor de nós mesmos e principalmente, Senhor, em favor dos nossos semelhantes. Que a sua paz permaneça no nosso coração e guarda-nos, Senhor, nos dias seguintes, para que sejamos cartas vivas do seu modelo de amor, de paz e de fraternidade. Que assim seja, e graças a Deus.